Senhor Deus, Ele é maravilhoso. Quero hoje avisar para os irmãos que eu ainda estou me recuperando de uma amidalite. Esse tempo ele toma um pouco as nossas gargantas, mas o Senhor, Ele é bom. Eu vou estar falando um pouco mais baixo, então eu vou pedir mais a atenção dos irmãos, amém? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Glória a Deus? Então tá ótimo, amém? Queria que você abrisse a escritura comigo em Gênesis, no capítulo 6, amém? Gênesis, capítulo 6. Gênesis é um livro bom de se ler, né? A gente já abre no primeiro capítulo da Bíblia e já está tudo ali quietinho, então fica tudo bem maravilhoso. Gênesis 6, nós vamos fazer a leitura agora. Quem achou aí? Faça assim com a mão. Todos acharam? Amém? Está escrito assim. Eu queria que você prestasse me emprestasse a sua atenção nesse momento. É um empréstimo da tua concentração. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da maldade, da perversidade, da malignidade do ser humano mortal, o Espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas era somente inclinada à prática do mal. Eu queria novamente ler este trecho com você. Olha só: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e toda a motivação das ideias. Eu queria que você entendesse essa palavra. Motivação significa o motivo, o fundamento, o que eles tentam justificar aquelas ideias. Toda a motivação das ideias que provinham, olha de onde provinham as ideias deles. Não provinham da sua mente, mas provinham das suas entranhas, ou seja, das suas necessidades mais básicas. Era somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. E declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei. Notem uma coisa, e eu queria relembrar aqui em Gênesis uma coisa. Jadson, você pode baixar um pouquinho. Eu queria relembrar uma coisa para você. Primeiro, quando Adão peca no Éden, aquilo entristece o coração de Deus, o pecado original. O homem decai da sua natureza de inocência
ele declara a sua independência do Criador, e a partir daquele momento, os seus olhos se abrem para a perversão, e o homem que antes usurpando ser igual a Deus, quis ser conhecedor do bem e do mal, o que agora vai produzir no coração dele é essa inclinação. Entretanto, nem com o pecado que o homem comete no Éden, o Senhor se arrepende de ter criado o homem. Mas aqui nós estamos falando de uma multiplicação da perversidade, a tal modo, porque de alguma forma o homem ele vai trazendo ao seu conteúdo intelectual, ele vai colocando no meio de tudo aquilo que ele imagina ser bom para si, no seu egoísmo, ele vai colocando aquilo que simplesmente atrai as suas necessidades básicas. E é a partir desta multiplicação do mal, que eu não consigo imaginar a que ponto o mal se multiplicou nessa época, que o Senhor, com seu coração, ele passa a se arrepender de ter criado o homem sobre a face da terra. Então declarou o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Note que a perversidade humana, na sua autodestruição, consegue atingir aqueles seres criados, consegue atingir todo o cosmos que foi criado, porque eu até falava esta semana sobre esta capacidade autodestrutiva do ser humano, que ele guarda dentro de si mecanismos de autodestruição. Não sei se vocês já conseguiram ver um homem-bomba. Quem já viu em alguns países que são extremamente fundamentalistas do Islã, e eles fazem, enquanto eles estão caminhando com seus exércitos, tem uma espécie de tropa de elite, que eles caminham com as mãos assim, juntas, porque aquele é o simbolismo de homens que carregam em si bombas, e quando eles juntam aqueles fios, eles destroem não somente a si mesmos, mas eles conseguem destruir um círculo, um raio enorme do que está ao seu redor. Eu estou mostrando para vocês aqui que o grau de perversidade humana chega a tal ponto que na sua autodestruição egoísta, egocêntrica, no seu ensimesmamento, ele, como amante de si mesmo, ele agora se torna uma bomba que, atingindo o coração de Deus, significa a destruição de tudo aquilo que foi criado. Não existe ser mais destrutivo. Olha aqui para mim. Eu queria que você olhasse bem nos meus olhos nesse momento. Não existe ser mais destrutivo do que você. Do que você. Não existe ser com um potencial de destruição maior do que você. É neste momento que Deus olha e Ele diz: a partir disso, quer saber? Eu vou logo acabar com tudo, porque o ser humano, a sua inclinação, ela é tão profundamente voltada para o mal. E quando eu falo de inclinação voltada para o mal, eu estou falando de inclinação voltada para o próprio ventre. É o ventre, é o apetite sexual, é o apetite voraz, é o apetite visceral do homem, é que faz com que ele agora caminhe no abismo de si mesmo, na inclinação para as trevas mais profundas. Para analisar isso. Isso está dentro de mim e está dentro de você.
Paulo lá em Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer: é o pecado que habita em mim. A partir daí, o Senhor diz: arrependo-me de havê-los feito. Só que tem um fator. No verso 8 ele vai dizer: contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. E aqui ele coloca duas palavras que já acompanham o Antigo Testamento. Quem trouxe essa tradução até nós, para a língua portuguesa, foi um homem chamado João Ferreira de Almeida, que ele viveu em idos do século XVI, quando ele estava com aproximadamente 14 anos. Este homem, ele ouve a palavra do Evangelho conforme o protestantismo, que era nascente naquela época, e a palavra do Evangelho conforme o protestantismo queima em seu coração. Ele que vinha de uma família extremamente católica, não morava em Portugal, mas agora ele recebe aquela palavra, o seu coração se rasga, e segundo a história, logo aos 15 anos de idade, ele pega ali o Novo Testamento, ele conhecedor já profundo da língua latina, ele começa a tentar traduzir o Novo Testamento para nos entregar. 15 anos de idade tinha aquele garoto, quando ele começa a traduzir esta escritura, na versão que chega até você aí. 15 anos de idade. E aí ele leva até a Alemanha para tentar imprimir, mas não dá certo. Estou fazendo um parêntese aqui nessa história, para vocês entenderem a escolha das palavras que ele se utiliza para poder trazer o máximo de proximidade com a verdade do Evangelho que habita dentro da Escritura, desde o Antigo Testamento, e que vai se expandir até o Novo Testamento. E aí se perde, ele já mais velho, quando se perde o primeiro trabalho dele, ele já está ali com 20 e poucos anos, ele tem que começar tudo do zero, porque perdem as cópias que ele tinha enviado para a Alemanha para tentar produzir. Mas aí ele, com 20 e poucos anos, ele começa de novo esse trabalho e dedica a sua vida a este trabalho, se torna um pastor, mas continua dedicado a traduzir isso para nós. E aqui ele escolhe estas palavras com todo o cuidado. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça, ou seja, um favor do qual Noé não merecia, e a sua misericórdia, que significa ele olhar para a miséria humana e trazer para junto do seu coração. E é em cima disso que a salvação da criação e de uma família vai acontecer, e que nós vamos ler aqui em seguida. E ele vai dizer o seguinte: eis a história de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. E Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com as suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Faze, porém, uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora, para que ela não venha a se afundar. Você vai vedar, você vai tomar esse cuidado de fechar todas as brechas possíveis, porque com uma brecha será suficiente para que você venha a fenecer com a sua família. E quando nós falamos de consciência do Evangelho e salvação no Evangelho, nós estamos aprendendo algo precioso aqui. Nós precisamos, neste trabalho de cuidado, de esmero, a obra de salvação é do Senhor, mas o reino dos céus nós alcançamos por esforço. Significa que a antecipação deste reino nesta natureza
natureza caída, nesta natureza pecaminosa aqui, nesta natureza autodestrutiva, exige de nós esforço, disciplina, decisão, corte, rompimento, abandono e tudo isso. Porque em cima da brecha o maligno se aproveita e o pecado passa novamente a dominar sobre nós. É isso que a gente precisa entender. E ele vem dizendo o seguinte: exatamente deste modo tu farás, por dentro e por fora, você vai calafetar, você vai tampar as brechas, você vai ser esmeroso, vai ser cuidadoso neste trabalho. O Senhor nos dá a profecia, Ele diz: eu enviarei um dilúvio sobre a terra, mas o trabalho de preparação para este momento de destruição, o trabalho de preparação para este momento cataclísmico, exige de nós as mãos às obras. Olha para este mundo hoje, parece que a igreja tem caminhado. Eu não estou falando da igreja aqui, quando eu falo igreja, entenda o corpo místico do Senhor. Parece que a igreja tem caminhado como que dormente, altissonantemente, de modo alto. As trombetas têm soado aos nossos ouvidos, mas a gente tem fechado os olhos, como aquelas 10 virgens que estavam ali à meia-noite dormindo. Assim parece estar a igreja hoje. É necessário dedicação, é necessário trabalho, é necessário ir besuntando por dentro e por fora, é necessário ir fechando as brechas, é necessário ir se preparando, porque o que vem sobre a humanidade, se você acha que este mundo vai melhorar, se você acredita na musiquinha dos Beatles, Imagine, você está terrivelmente enganado. Este mundo jaz no maligno e o grau de perversidade vai se exponencializando, ele vai numa espiral crescente, 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 até a vinda do Senhor. E a Escritura diz assim: exatamente deste modo a farás, para o cumprimento da arca, 300 côvados, que isso dava mais ou menos 600 metros, para a sua, quer dizer, 150 metros, para a sua largura 50 côvados, que isso dava mais ou menos 25 metros, para a sua altura 30 côvados, que isso dá mais ou menos 15 metros, farás um teto para a arca, e o arrematarás, um côvado mais alto, farás entrada da arca pelo lado, e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida, e tudo que há sobre a terra, sobre a face da terra, há de perecer. Mas aí vem o verso 18: mas estabelecerei minha aliança contigo, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres dos teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea, para conservares em vida contigo. E de cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e o armazena. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara, e ele concluiu a obra. Eu me recordo agora da grande comissão que Jesus nos deu em Mateus 28. Vinde,
fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. A salvação, ela é toda do Senhor, mas a nós cabe o zelo, o cuidado e o esmero, sim, porque estas ordenanças vão tornar, e aqui eu vou dizer o que simboliza a arca do Senhor nestes dias em que vivemos. A arca do Senhor é simbolizada nestes dias malignos como sendo o edifício construído chamado Igreja do Senhor. E aqui eu não estou apontando para uma instituição específica. Eu não estou falando da Igreja Católica, eu não estou falando da Igreja Batista, eu não estou falando da Igreja Assembleia de Deus, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando do corpo místico do Senhor, que se torna este lugar de acolhimento, este lugar onde nós seremos abraçados e salvaguardados. Um casal de cada espécie significa que a base da família seria salvaguardada daquele dilúvio e daquela destruição que estava prestes a acontecer. Isso que você precisa entender. Agora eu quero te falar um pouco, eu quero te tirar um pouco tirar um pouco da sua mente a ideia romântica da Arca de Noé. Porque nós temos a mania, quando a gente ia ali para a escola dominical, eu me recordo muito isso, quando eu era criança, as professoras faziam uns desenhinhos com ursinho, leãozinho, tudo tão bonitinho, né? E a gente ficava vendo aqueles bichinhos tudo organizado dentro da arca, aí vinha um dilúvio e mandava para um lado, mandava para o outro. Agora eu quero te dizer que aquele ambiente, dentro de si mesmo, você não consegue imaginar o que significa a insalubridade de um ambiente como aquele. Nos andares inferiores, onde eram colocados os animais maiores, para analisar o trabalho daquela família, que encontra misericórdia diante de Deus, limpando fezes de elefante, limpando fezes de girafa, limpando fezes de leão, fazendo limpeza todos os dias. Imagina a disciplina e a dedicação que era necessário para deixar aquele ambiente minimamente habitável. Nós temos mania de querer para nós a igreja, que hoje simboliza esta arca, como sendo um ambiente já totalmente puro, onde eu não tenho que lidar com o odor, onde eu não tenho que lidar com o mau cheiro, onde eu não tenho que lidar com a necessidade de limpar, de cuidar, de alimentar, de armazenar, de fazer isso, de me dedicar assim, de me dedicar daquele outro jeito. A gente tem uma mania de falar: agora eu estou salvo aqui, eu vou fazer igual Jonas, vou para o porão, vou dormir, se tiver tempestade, o problema é dos marinheiros, o problema é da tripulação. Agora eu quero te dizer, a grande questão é que você não foi chamado só para ser salvo dentro deste barco enorme, de proporções enormes, de 150 metros de largura, de comprimento, mais 25 metros de largura. Você foi chamado para ser tripulante, e tripulante significa aquele que coloca as mãos no arado, aquele que coloca as mãos à obra, e aquele que faz, e que cumpre, e que age. Nós não somos chamados para ficarmos quietos, esperando a salvação acontecer. Quem ficou quieto, quem ficou parado, se viu selado do lado de fora. Se viu selado do lado de fora. Isso que é preciso você entender.
A igreja precisa ser este lugar de acolhimento. Quando vier uma pessoa, a igreja tem que acolher em verdade, em sinceridade, em prazer. Quando a Escritura diz que há mais valor numa alma salva do que todo mundo em perdição, eu quero te dizer que se você pegar a fortuna do Elon Musk, com a fortuna do Bill Gates, com a fortuna de todos estes homens ricos, se você pegar toda a pomposidade que já esteve neste mundo, se você pegar toda a fortuna que existia no tempo de Salomão, que prata para eles perde o valor, que eles carregavam carros e mais carros de ouro, não chega ao valor de uma alma que se salva. Você entende a importância do teu trabalho nessa carreira de buscar e de converter e de levar este evangelho aos corações? Você entende que você é um tripulante pronto a lidar muitas das vezes com feridas, a lidar com as diferenças de natureza, porque um leão, quando ele olha para uma zebra, ele vê um bife de carne. Eu me recordo do Madagascar, né? Aquele desenho engraçado pra caramba. Quando o leãozinho tá lá na selva, né? E ele fica com fome. Aí ele olha para o amigo dele, a zebrinha, e vira um bifão assim de carne. Você tem que lidar com as naturezas diferentes dos animais. Porque vai ter gente que vai chegar sem dar muito trabalho, mas vai ter gente que você vai ter que tratar de modo diferente, vai ter gente de todo tipo, e o nosso trabalho, é que eu estou fazendo este comparativo, porque neste ambiente de salvação, neste ambiente nós vamos ter que lidar com naturezas diferentes, com perfis diferentes, nós vamos ter que lidar com traumas diferentes, nós vamos ter que lidar com almas que às vezes estão purulentas, que às vezes estão cheias, contaminadas, que estão cheias de traumas. E lidar com isso nem sempre é bonito. Lidar com uma pessoa que tinha um vício em mentir, e você ter que lidar com isso é difícil, é complicado. Lidar com uma pessoa que vem de lá cheio de vícios, e você tem que abraçar, você tem que acolher, você tem que amar. Muitas das vezes não é fácil, porque para a igreja se especializou muitas das vezes na hipocrisia. A igreja, ela condena o pecado que tem cheiro, mas esquece do pecado que ela reserva para os cômodos mais interiores do seu coração, porque dentro do coração de muitos de nós habitam monstros interiores dos mais perversos, mas como ninguém pode ver porque a gente esconde isso bem, a gente passa tranquilo, a gente coloca uma máscara, a gente veste uma roupa de atuação, a gente prepara a nossa fantasia de carnaval, e o máximo que a gente faz é chorar na quarta-feira de cinzas. Mas a grande verdade, a grande realidade é que todos nós guardamos nos recônditos, nos porões das nossas almas, bestas terríveis. E quando a gente se reconhece assim, e a gente entende a grandiosidade do perdão e da graça de Deus, que me achou, me encontrou em misericórdia, e a partir do momento que a graça me encontra, eu também a encontro. A partir desse momento você entende que a podridão do outro não passa mais a te incomodar. Você consegue sentir o seu mau cheiro, e quem entende que é mau cheiroso não vai ficar incomodado e julgando o mau cheiro do outro. Pelo contrário, você do mesmo modo se torna um ser humano de graça e de misericórdia. Aliás, para que o Senhor nos chamou? O Senhor, Ele tem muito mais prazer na compaixão, na misericórdia, do que no juízo, especificamente, do que nos holocaustos, do que nos sacrifícios. Lidar com tudo isso é lidar com uma igreja de pessoas doentes, onde o primeiro doente
que existe na igreja são estes que estão aqui nos púlpitos. Nós estamos todos os dias buscando no Senhor perdão, porque todos nós somos pecadores igualmente. E aqui não existe hierarquia nisso daqui. Existe apenas uma condição na qual todos nós estamos infectados. Quando a gente entende isso, e a gente muda o nosso foco, como eu queria, amados, que a igreja do Senhor, eu não estou falando desta igreja, entenda, a igreja do Senhor, se tornasse esse ambiente de acolhimento, este ambiente que recebe, este ambiente que olha, este ambiente que abraça, esse ambiente que ama, esse ambiente que sorri com quem está sorrindo, que se alegra com quem se alegra e que chora com quem chora. Mas parece que a gente está tão preocupadinho com os nossos próprios problemas. Parece que nós estamos tão inundados nas nossas próprias necessidades. Parece que a gente está deixando que os nossos ventres, que aquilo que passa pelo nosso ventre é o que vem a subir até a nossa consciência, e a partir daí é o que vai produzir as nossas ideias, as nossas práticas, e o que vem daí é só inclinação para o mal. A Escritura nos diz que os dias que são precursores do advento de Cristo, da segunda vinda de Cristo, esses dias serão como os dias de Ló e os dias de Noé. Serão como os dias de Ló e os dias de Noé. A perversidade, a perversão, o dar vazão para os próprios prazeres e para os próprios desejos, acima de tudo. O atentar-se para as suas paixões, passando por cima, deixando muitas das vezes de lado até quem você ama, vai se tornar a regra dos nossos dias. Eu quero te dizer uma coisa: não se escandalize com o mal. Não fique escandalizado com o mal. O mal é a regra do nosso tempo. O mal é a regra dos nossos dias. E também não viva sob o temor do mal. Porque o mal, quem vai tratar com o mal é o Senhor. Aquele que entende que pode correr para os pés do Senhor, e aos pés dele encontra graça e misericórdia, e compreende que está salvo debaixo da graça e misericórdia do Senhor, entende que não mais será alvo do mal. Por mais que a arca ela seja um ambiente tantas vezes insalubre, um ambiente onde exige muito trabalho, muito esforço, onde exige muito cansaço, sim. Por mais que isso aconteça, mas não é o cansaço psicológico, não é o cansaço advindo da nossa carga pesada de ofensas e pecados, não é isso, porque isso o Senhor já nos aliviou, quando Ele disse: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você compreende isso, você compreende que já encontrou misericórdia diante dele. Você entende sim que tem uma responsabilidade, você entende que tem uma vocação que supera tudo que existe nessa terra. Você entende que existe um chamado pulsante no teu coração, que corre nas tuas veias, nas veias da tua alma, e que abandonam aqueles desejos que estavam
são entranhados em você, e você agora é dominado não por desejos inferiores, mas por entranháveis afetos, porque dentro de você o teu próprio desejo passa a mudar e a tua vontade passa a ser alterado, e tal como Cristo, chega um tempo que nós passamos a dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. É isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você compreenda. Eu sei que às vezes é cansativo, eu sei que às vezes é chato, eu sei que às vezes dá uma impaciência. Eu fico pensando, aqui é conjecturando totalmente, imagina um animal que esteja lá enjoado com o balanço da arca e vomita de um lado para o outro. Aí chega um dos filhos de Noé, acabou de limpar, aí de repente vomita e tem que limpar de novo. Fala: meu Deus do céu, por que a gente não deixou esse bicho para morrer? Mas você tem que compreender que o nosso chamado é para isso. O nosso chamado vai ter que lidar com todas estas coisas, vai ter que olhar para a podridão humana, para a feiura humana muitas das vezes, vai ter que olhar daquela forma e vai ter que dizer: Senhor, eu quero ver além disso, porque no momento que o Senhor, que é o nosso substituto, perdoa o pecado, aquele ser humano podre, o que eu vejo não é podridão, mas o que eu vejo nele é a tua face. Quando você entende isso, as cartas paulinas se tornam mais palatáveis. Voz forte, suportai aos fracos. Fica mais tranquilo. Você olha e fala: para este serviço eu fui chamado. E eu quero te dizer uma coisa aqui: o crente, ele tem mania de selecionar o que é aceitável e o que não é aceitável, no que está atrelado ao ser humano. Esse tipo de pecado até que eu tolero. Vocês estão entendendo? Esse tipo de pecador, vou mudar aqui, esse tipo de pecador até que eu tolero. Mas esse tipo de pecador aqui, em hipótese alguma, esse daqui esse daqui não desce na goela. A gente tem uma mania de fazer isso. Eu vou lhes contar uma coisa aqui. Eu já tive amigos homossexuais que se encantavam quando eu falava do Evangelho, dos olhos brilharem, de sentirem a chama ardente, o desejo pelo Espírito Santo. E que eu nunca tive coragem de convidar para vir à igreja, porque eu sabia que a igreja não estava preparada para o acolhimento. E eu preferia evangelizá-los a certa distância. Isso é muito real, amados. Porque eu sabia que chegando aqui, corriam o risco de serem feridos de todas as formas. É como eu pegar um bicho de uma determinada natureza e colocar junto com outra de outra natureza. Aqui só tem animal, eu sou um deles, como vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Para a igreja é muito difícil. E a igreja que está sentindo cheiro bom, porque a arca ela é fechada dias antes do dilúvio começar. Ela é selada. O cheiro já acontece antes do dilúvio. As pessoas que estão fora da arca e que já estão condenadas, elas não são maltratadas por mau cheiro, elas não têm que lidar com a podridão, elas não têm que lidar com essas coisas, elas não têm que lidar com nada disso. Aí de repente ela fala: hoje fez cheiro de chuva, olha que cheiro delicioso, cheiro de chuva, olha só, parece que vai chover, que coisa maravilhosa. Mas ela não sabia que o cheiro de chuva, que tantas vezes agrada a alma,
que tantas das vezes faz o coração se alegrar, era simplesmente um aviso de que o seu fim estava às portas. Enquanto aqueles que estavam lidando com o mau cheiro, com o cuidado, com a limpeza, com o trabalho, que estavam lidando com tudo isso, não estavam muitas das vezes rodeados de prazer, mas estavam garantidos na graça e na misericórdia de Deus. Muitas das vezes aquele que foge de ter que lidar com o chamado, quem foge do seu chamado e da sua vocação, está se condenando a si mesmo. É uma decisão pessoal de ficar fora, e isso é muito sério. Não estou falando aqui que todo mundo tem que ser pastor, todo mundo tem que ser obreiro, todo mundo tem que ser isso, todo mundo tem que ser aquilo, mas eu estou te dizendo que sempre que Deus Ele entrega um dom, um talento, um chamado, a cobrança será pesada. Sempre que o Senhor entrega algo, o Senhor, o Deus que entrega, é um Deus severo, é um Deus que colhe aonde não plantou, é um Deus que lucra aonde não aplicou, é um Deus que Ele trata de modo severo. Ele é rico em misericórdia, mas Ele é severo em lidar com aqueles que são procrastinadores, indisciplinados, aqueles que fazem pouco caso do chamado que lhes é dado. E agora eu quero te chamar para uma coisa. O primeiro chamado ministerial que o Senhor te entregou, olha aqui para mim, é na tua família, é na tua casa, é no teu lar. Zele, cuide. Você vai lidar ali com a podridão da tua esposa ou com a podridão do teu marido. É verdade. Eu gosto de dizer isso. Não tem ninguém que me conhece hoje melhor do que a minha esposa. Ela vê as minhas falhas, as minhas faltas, ela vê isso tudo. E ela vai ter que me perdoar muito mais do que vocês. A realidade é essa. Porque eu passo a semana toda longe de vocês. Fica comigo durante um dia inteiro. Capaz que vocês já começam a ver, tá errado isso daqui. Na tua família. Comece pela tua família. Da tua família, passe para a tua congregação. E destine cuidado à tua congregação. Porque a tua congregação é tua casa também. É uma extensão da tua casa. Eu lá, na nova igreja lá, no novo templo lá que a gente está construindo, eu não utilizei, quando eu escrevi lá aquele texto sobre a porta do templo, eu não utilizei em nenhum momento a casa de Deus, porque a casa de Deus sou eu, é você, nós que somos casa de Deus. Você acha que Deus habita um lugar desse daqui? Pelo amor de Deus, olha para o céu, as mansões celestiais. Deus tem lugar muito mais bonito para habitar, mas tendo muitos lugares muito mais lindos para habitar, Ele decidiu habitar esse lugar feio, estranho que é o teu coração. Então você é esse lugar de habitação, mas aquele lugar lá que nós estamos construindo, que nós estamos finalizando para nos acolher, é a minha e é a tua casa, porque lá é para ser lugar de acolhimento, é para ser lugar onde as pessoas que estão aí fora, que já não conseguem ver sinceridade, verdade, vão encontrar pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, num mundo onde só tem gente falsa, invejosa, maldosa, maliciosa, pervertida, perversa, inclinada para o mal, mentirosa.
De repente vai encontrar amigos que são verdadeiros, sinceros, honestos, que a palavra deles é sim, sim, não, não. Quando trata, cumpre. Quando fala, cumpre. E quando você encontra isso, você encontra a exceção à regra. E isso o mundo não tem para dar. Eu vejo que as igrejas hoje tentam de alguma forma atrair as pessoas, aí fazem shows, fazem isso, faz aquilo para tentar atrair, mas eu posso te dizer, não há algo que atraia mais do que um coração sincero, um olhar verdadeiro e um olhar de acolhimento. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser assim. Diga assim para você mesmo: Senhor, me faça assim, me constitui assim. Quer saber? Ou então diga logo: quer saber? Eu quero cuidar da minha vida, não quero lidar com o problema dos outros. Como já dizem, né? Ema, cada um com seus problemas. Não, gente, se permitam isso. As pessoas que mais se dedicam ao ministério, elas podem ser pessoas que são muito perseguidas, podem ser pessoas que às vezes perdem noites de sono pensando em problemas dos outros, estão o tempo todo envolvidas em resolver de um do outro e daquele outro, estão sempre dispostos a resolver um problema terceiro que não é seu, não adentrando, não se intrometendo, mas quando de alguma forma é chamado para isso. Mas essas pessoas, no fim das contas, elas crescem em sabedoria, crescem em entendimento, crescem em disciplina, e tudo que vocês podem imaginar, eles avançam no desenvolvimento como ser humano, em verdade, em simplicidade, em humildade, em todas estas coisas, no amor, na retidão, na paciência. Permita-se ser tratado assim, enquanto você ama o outro, enquanto você cuida do outro, enquanto você se dedica ao outro. Faça isso, faça isso. E enquanto você faz isso, lembre-se o seguinte: este momento dentro da arca é apenas um momento transitório. Essa vida aqui é um momento transitório. Passa tudo tão rápido. Quando o rolo dessa existência se fechar e for acolhido para os arquivos celestiais, e o rolo da eternidade se descortinar e se abrir para nós, e nós pudermos contemplar o brilho, o fulgor, o resplendor da cidade celestial, onde este brilho não advém dela, mas advém do nosso Deus, porque Ele será o nosso sol, Ele será a nossa lua, Ele será o que nos orienta, Ele será o que nos aquece, e nós estaremos eternamente habitando nele, quando nós entendermos que as paredes do templo vão se abrir, vão ser quebradas, e o templo vai ser posto no chão, porque um templo não é um container suficiente para caber o nosso Deus, e que naqueles dias, Ele que é eterno e infinito, Ele que é grandioso, Ele que é rico em misericórdia, Ele que é tudo, será o nosso templo. Eu vou me congregar no tabernáculo que é Ele, eu vou ter acesso às entranhas dEle, eu vou ter acesso ao coração dEle, eu vou ter acesso a tudo isso dEle. Você entende que esta vida, que esta existência é muito pequena, é tudo muito miúdo, é tudo muito bobo, é tudo muito sem graça, perto daquilo que você vai experimentar. Ruas de ouro,
Portas com maçaneta de pérola não tem significado nenhum perto disso que eu estou falando para você. Você vai atravessar 70, 7 décadas, 8 décadas, 9 décadas, 1 século de vida. É um tempo curto. E quando você entende que a tua tribulação, que esse limpar cocô, que lidar com vômito de bicho, que lidar com ter que alimentar isso é chamado de leve e momentânea tribulação. Guarda essas duas palavras, é leve e é momentânea, só que produz um peso de glória muito excelente. Você já imaginou uma tribulação que é do peso de uma pena, e quando coloca na balança do céu, nós estamos do outro lado, o peso da eternidade, e aquilo é colocado naquela balança, e a gente entende que aquilo produziu aquele peso de glória muito excelente. Essa é a eternidade que está reservada para você. Eu sei que não é fácil, eu sei que você chora, eu sei que você se angustia, eu sei que você se entristece, eu sei que você é visitado pela insônia, eu sei que você muitas das vezes é visitado pelas dores no corpo, dores da alma, dores de tudo, mas eu posso te dizer que tudo isso está produzindo um peso de glória muito excelente. Pronto. E mais uma coisa, lá em Romanos 8 vai dizer: não se compara à glória que em nós há de ser revelada. Eu quero te dizer uma coisa aqui, eu quero que você entenda esse texto. Essa glória vai ser revelada em você. Hoje, este seu tabernáculo, este teu corpo, cobre a revelação, é como um véu posto sobre a revelação desta glória. Mas este tabernáculo, ele vai ser rasgado, destruído, e em nós vai se revelar a glória da eternidade, conforme se revelou em Cristo, primícia dos que dormem e que ressuscitou no terceiro dia. É isso. Eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, traga a nossa mente, Senhor, pela fé, o sabor da eternidade. Eu sei que agora, Senhor, nós estamos lidando com o odor, eu sei que agora nós estamos lidando com o mau cheiro, nós estamos lidando com a deformidade, nós estamos lidando com aquilo que não agrada o olhar, nós estamos lidando com as anomalias, nós estamos lidando com isso tudo, mas Senhor, que todas as brechas que de alguma forma tentam se abrir para que as águas deste mundo tentam nos inundar por dentro, que elas sejam fechadas, califetadas, que elas sejam desuntadas por dentro e por fora, para que nós sejamos salvaguardados, ainda que num ambiente que não é tão cheiroso, que não é tão agradável, mas neste ambiente que ainda carrega essas deformidades e que se chama Igreja do Senhor, e que carrega essas deformidades justamente para que nós tenhamos a humildade e a consciência de que nós precisamos de Ti, porque o Senhor não veio para os sãos, mas o Senhor veio para salvar pecadores e doentes, dos quais eu sou o pior deles, Senhor. Senhor, nos guarda, Senhor, e traz pela fé a consciência disso, Senhor,
aquela pombinha que ia visitando e já nos trazia algumas informações, já nos trazia um ramo de oliveira, nos antecipando a consciência e o sabor daquilo que nos esperava após a arca, e que esta pomba é a simbologia do teu Espírito em nós, nos enchendo de esperança, nos trazendo o cheiro da oliveira, sendo que a oliveira é o Senhor. Que nós venhamos a ser inundados e que nós venhamos a ser contagiados por este cheiro suave, este cheiro maravilhoso, sabendo que na esperança da tua salvação nós estamos guardados, Senhor Deus, e que a partir daí, Senhor, sejam as paixões dessa vida, sejam as riquezas dessa vida, sejam os prazeres dessa vida, como diz o hino: passarinhos, belas flores querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores, mas eu já contemplo o meu lar, Senhor. Que essa seja a nossa oração, que este seja o nosso desejo, que o nosso coração se incline para ir, sempre guardados na tua graça e na tua misericórdia. É isso que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, em nome de Jesus, e que essa palavra, Senhor, seja guardada nos corações aqui, Senhor, e não seja esquecida, Senhor, para que a gente caminhe nessa terra cientes de que o nosso coração já está fixado no céu junto ao teu, em nome de Jesus. Amém. Queria que você fizesse assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém. Não saia daqui sem dar um